Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. A gente vai entrar agora no tema da live, que é a questão da construção da mentalidade que atrai a riqueza. O primeiro passo para você expulsar a pobreza, para você atrair a riqueza, é você expulsar da sua mente aquilo que atrai a pobreza. Porque quando nós temos uma mentalidade, um comportamento, uma maneira de falar ou uma maneira de pensar que está sintonizada com o espírito da pobreza, ele vai se aproximar da gente. Isso é fato. O próprio Mestre Okawa, nas investigações espirituais dele, ele fez essa descoberta, que existem esses espíritos da pobreza que ficam assombrando as pessoas e não permitem que elas enriqueçam. Mas a gente sabe que tudo é baseado na lei da sintonia de vibrações. Por isso, se uma pessoa está obsediada pelo espírito da pobreza, ela tem responsabilidade nisso. Não adianta culpar o espírito da pobreza. Você tem que mudar a sua mentalidade para conseguir expulsar ele de perto de você. E a Rap Science é uma religião que é capaz de realizar o milagre para atrair a riqueza. Como os Kigans, por exemplo, para expulsar o espírito esquerdista da pobreza, ou um Kigan especial, inclusive, que é para se tornar o anjo da prosperidade. Com esses Kigans você vai criando a mentalidade que atrai riqueza, estudando os ensinamentos, lendo os livros e ouvindo as palestras. O mestre nos ensinou que a nossa iluminação relativa à riqueza ainda não passa de 1%. Nem 1% ainda a gente se iluminou em relação à riqueza. Isso mostra que, de fato, a gente tem muito o que aprender. A regra básica é, se você quer enriquecer, você não deve odiar a riqueza. É simples assim. Se a gente quer atrair riqueza na nossa vida, você tem que amar a riqueza. Você não pode ter medo dela e nem odiar ela. Você atrai o que você deseja através do pensamento. E é mais feliz aquela pessoa que acredita que os deuses estão com muita vontade de proporcionar felicidade e riqueza para os seres humanos. Você deve se perguntar, você acredita que os deuses querem trazer felicidade e riqueza para você e para as pessoas? Ou que eles estão buscando punir a gente, ou que eles estão querendo empobrecer a gente? Essa é uma pergunta muito importante. A relação que você tem com Deus, com o Senhor Alcantari, a relação que você tem com o seu anjo da guarda, com os espíritos guias, é fundamental. Tudo aquilo que você pensa em relação a isso vai formar o seu subconsciente, e o seu subconsciente vai acabar atraindo a riqueza ou não. É necessário que haja atitudes, que você realmente aprenda a mentalidade do enriquecimento, que você haja como as pessoas que estão enriquecendo. A riqueza não vai chegar até você se você rejeitar ela. Por isso é fundamental, num primeiro momento, que você se esforce para conter o sentimento de inveja ou de ciúme. Quando vê alguém enriquecendo ou alguém que tem um alto poder aquisitivo, tem que abençoar aquela pessoa e buscar aprender com ela. Por que será que essa pessoa enriqueceu tanto? O que será que ela fez? Um exemplo, Luciano Hang, por exemplo, o dono da Avon. Por que será que hoje ele é bilionário? O que será que ele fez para chegar a esse ponto? E pessoas mais próximas de você também, você tem que buscar aprender, estudar essas pessoas, estudar o comportamento delas, ao invés de odiar essas pessoas. É natural, é instintivo, não natural, é instintivo que a inveja apareça quando a gente vê alguém que tem mais do que a gente, principalmente quando o assunto é dinheiro. Porém, você tem que controlar essa inveja
e mudar a sua mente para a mente que abençoa aquela pessoa, para a mente que busca aprender com aquela pessoa. O primeiro passo é esse, é você ter uma mente que gosta da riqueza, que consegue, no caso, atrair. Você tem capacidade suficiente para atrair a riqueza. Dentro de você, você tem esse coração, essa mente que acaba atraindo a riqueza. O coração que odeia a riqueza vai expulsar ela de perto de você. E quais são as características de uma mente que odeia a riqueza? Primeiro é culpar o ambiente pelo fato de não conseguir ter sucesso. Culpar a inflação, culpar a falta de produtividade da indústria, culpar a carga tributária, culpar o tempo, culpar o cliente, culpar o chefe, culpa todo mundo. Hoje eu vi uma frase que é interessante, um amigo meu que falou, ele falou que ouviu um empresário falando, na época do Collor, a minha empresa estava crescendo. Na época do Fernando Henrique, a minha empresa estava crescendo. Na época da Dilma, a minha empresa estava crescendo. Na época do Bolsonaro, a minha empresa estava crescendo e assim por diante. Estava crescendo. Independente do governo que estava lá, o cara estava trabalhando. Claro que influencia, é verdade. Quando você tem uma carga tributária elevada, isso vai dificultar a contratação de novas pessoas. Quando você tem um dólar alto, isso dificulta a importação, melhora a exportação. Tudo isso influencia, é verdade. O câmbio do dólar, euro, a inflação, o PIB, os juros, tudo isso vai influenciar, é verdade. Porém, não determina. Culpar qualquer coisa externa a você é o primeiro passo para você empobrecer. A mente que culpa o ambiente é a mente de pobreza. Primeiro você tem que perceber isso. Será que eu estou colocando a culpa em algum fator externo por essa situação? Será que eu estou deixando de me esforçar, culpando algo que está fora do meu controle? Será que eu estou dando desculpa? Dando desculpas demais? Se você está sempre se justificando, pode ter certeza que o espírito da pobreza está pertinho de você. Ele está bem dessoladinho e ele não vai deixar você enriquecer. É fundamental essa mudança da mentalidade. E o dinheiro ele é neutro. O dinheiro ele é igual a faca. Você pode usar a faca para cortar uma fruta ou você pode usar uma faca para ferir alguém. Depende de como você usa. Energia elétrica, você pode iluminar as casas das pessoas ou você pode dar uma corrente elétrica a alguém e levar aquela pessoa a óbito. É corrente elétrica. Porém, o uso que faz ele ser bom ou ruim. O dinheiro é a mesma coisa. A forma como ele é utilizado que torna ele bom ou ruim. Por isso, a gente não pode caracterizar ou já definir o dinheiro como algo ruim, porque ele não é ruim nem bom, ele é neutro. É o uso dele que faz ele ser bom ou ruim. E na Reb Science tem um Kigan, inclusive o Kigan foi conduzido essa sexta-feira, parabéns a todos que receberam esse Kigan aqui na Reb Science de Jundiaí, é o Kigan para expulsar o espírito esquerdista da pobreza. Você precisa receber os Kigans para expulsar a pobreza. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa de ajuda espiritual. Por isso a importância desses Kigans. O Kigan para afastar o espírito esquerdista da pobreza e o Kigan para se tornar o anjo da prosperidade são fundamentais para aquelas pessoas que levam a sério a questão do enriquecimento. E nesse Kigan, o mestre Okawa nos ensina 5 mentalidades da pobreza. São 5 mentalidades que o espírito da pobreza tem e que se a gente tiver essa maneira de pensar, o dinheiro, a riqueza vai ficar longe de nós. Vou falar quais são essas 5, eu sugiro que vocês recebam esse Kigan de tempos em tempos. A primeira, inveja. Os espíritos da pobreza têm inveja todo mundo. Ao invés de buscar aprender com as pessoas e abençoar elas, fica com inveja de quem é rico. Segundo, desconfiança. As pessoas que enriquecem à custa do coitado que trabalha, à custa do coitado do povo, e assim por diante. Está sempre desconfiando do enriquecimento. Existe o enriquecimento ilícito? Sim, a gente não nasceu ontem. A gente sabe que existe o enriquecimento ilícito. Porém,
ele não dura muito tempo. Aquilo que é lícito, correto, vai perdurar. Por isso, a desconfiança é um outro sentimento do espírito da pobreza. Terceiro, abandono do esforço. O espírito da pobreza, ele não quer se esforçar, ele fica esperando alguém dar alguma coisa para ele, esperando, e não se mexe. Abandonou o espírito do esforço. O quarto é ser preguiçoso e querer tomar dinheiro dos outros. É uma consequência do terceiro item. O espírito da pobreza, ele é preguiçoso e quer tirar o dinheiro das outras pessoas. De N formas. Tem várias formas, mas está querendo sempre tirar o dinheiro de alguém. Nunca está querendo produzir o próprio recurso. E quinto é não aceitar os bem-sucedidos. Os espíritos da pobreza, eles não aceitam as pessoas que enriquecem. Eles querem destruir essas pessoas, eles têm inveja delas, querem amaldiçoar essas pessoas. Esse é um trecho desse Kigan. São espíritos que não conseguem abençoar, não conseguem acreditar no outro mundo e não têm fé em Deus também. Percebam essas características? É difícil trabalhar elas sozinho. Porém, com uma boa base de conhecimento, que são os ensinamentos da Rap Science, somada à força dos Kigans, você consegue ter uma grande autotransformação. Se você odeia a riqueza, pode ser influência dos pais, por exemplo, quando criança. A infância nossa, ela marca muito o nosso subconsciente. O que a gente ouviu, o que a gente viu, o que a gente viveu na nossa infância tem uma influência muito grande na nossa vida. E pode ser que nós tivemos experiências ruins na infância em relação ao dinheiro. Por exemplo, os pais brigando por causa de dinheiro, os pais se divorciando por causa de dinheiro, ouve em casa, dinheiro é sujo, não aguento mais ter dívida, e isso vai criando essa mentalidade equivocada em relação à riqueza. Então, a gente deve buscar trabalhar essa mentalidade, trabalhar o nosso subconsciente. É importante que a gente faça isso. Essa que é a melhor maneira de você atrair a riqueza. Inclusive, tem o Kigan para se tornar anjo da prosperidade, tem um trecho que é: através da força da minha riqueza, desejo oferecer luz para aqueles que são fracos, para aqueles que são pobres e para aqueles que possuem potencial para o futuro. Ó Senhor, desejo atrair a riqueza do universo e assim me transformar numa fonte inesgotável para enriquecer o mundo. Isso é a essência da riqueza. Você pede força para oferecer luz a quem está fraco, para quem ainda não tem recurso, para quem tem potencial. Isso que é a essência da riqueza. Então, receber esse Kigan é de fundamental importância. Você enriquecer é um bem para o mundo. Uma pessoa de bom coração enriquecendo é algo extremamente positivo para o mundo. A gente tem que entender do fundo do coração que a riqueza é algo bom, que o desenvolvimento, a prosperidade é algo bom e que é maravilhoso uma vida de servir a sociedade através da riqueza. Você enriquecendo, você vai poder servir a sociedade, poder servir a cada vez mais pessoas. Essa que é a verdadeira mentalidade da riqueza e a gente deve buscar incorporar isso na nossa vida. Aprender. Você consegue aprender o enriquecimento. O Mestre Okal, ele nos ensina a mentalidade do enriquecimento. E aí, com atitudes corretas, você vai se transformando e consegue, então, atrair a riqueza na sua vida. Primeiro tem que expulsar a pobreza, para depois a riqueza chegar na sua vida. Isso é totalmente possível. O Mestre Okal nos fornece todas as ferramentas. Basta ter coragem, ação e vontade para conseguir enriquecer. Isso é totalmente possível. Então, a gente deve buscar utilizar essas ferramentas. Livros como, por exemplo, Mente Próspera, Trabalho e Amor, Pensamento Vencedor. Esses livros ensinam a nós a mentalidade da riqueza. E por último, o que vai atrair mesmo a sorte, é dito que os ricos têm sorte,
O que atrai a sorte? É o esforço, é trabalhar todos os dias com diligência. Isso é algo que o espírito da pobreza detesta. Você tem que fazer tudo o que o espírito da pobreza detesta. E o espírito da pobreza, ele detesta quem trabalha de forma honesta, de forma diligente. Então faça isso, porque fazendo isso, você vai estar afastando o espírito da pobreza. Então a gente tem que adquirir essa mentalidade, desenvolver essa mentalidade para atrair a riqueza na nossa vida. Esses são pontos fundamentais. Aqui em Jundiaí, sugiro que você receba o Kigan para afastar o espírito esquerdista da pobreza e o Kigan para se tornar o anjo da prosperidade, o Kigan para a prosperidade econômica. Você tem que inserir essa energia na sua alma. E é aí que os Kigans entram. Você vai ter a ajuda dos espíritos guias para inserir essa energia espiritual na sua alma. Sem ajuda espiritual você não consegue. Por isso a gente precisa da ajuda dos espíritos guias. Esse foi o tema de hoje, a questão da mentalidade do enriquecimento. A gente viu algumas características do espírito da pobreza. A gente tem que ficar atento a essas características e refletir, pensar, se eu tenho essas características, eu tenho que mudar, porque se eu não mudar, o espírito da pobreza vai ficar perto de mim e eu não vou conseguir afastar a pobreza da minha vida. Feito isso, então entra a parte de você atrair a riqueza. Esse foi o tema de hoje. Eu gostaria agora de falar sobre o livro de orações da Reb Science, o Dharma do Correto Coração. Então esse livro é o livro de oração que ele realmente vai mudar a sua vida. Com a recitação de apenas 5 minutos por dia, esse livro poderá transformar a sua vida ao melhorar a sua tranquilidade, saúde e os relacionamentos. Gostaria de falar de 3 razões para você recitar o Sutra Dharma do Correto Coração. A primeira é: viver com a mente serena é a verdadeira felicidade. Todas as pessoas estão buscando a serenidade, a tranquilidade interior. Nesse mundo afobado, nesse mundo atribulado, é fundamental que nós busquemos a tranquilidade. E viver com uma mente tranquila é você conseguir viver com a mente do mundo celestial. E estudar a religião significa aprender a viver com uma mente pacífica. Esse que, na verdade, é o grande objetivo da religião. É você entender, aprender e praticar como viver com uma mente pacífica. Se você só quer ser rico ou curar suas doenças, você não precisa de religião. Apesar que na religião você aprende o enriquecimento, aprende a curar suas doenças com base na fé. Mas se você não quiser a fé e quiser só esses resultados, a religião não é necessária. A Reb Science é uma religião, então a gente tem que aprender sobre a existência da alma. Céu e inferno não existem no mundo exterior, eles estão na sua mente. E você mesmo pode obter a paz de espírito ao recitar o Sutra Dharma do Correto Coração. O segundo ponto é: você entrará em conexão com a luz do Deus Criador, a luz do Senhor é o Cantare. O Dharma do Correto Coração é a própria luz do Senhor é o Cantare, o grande Criador do grande universo. Então, em 5 minutos, a sua mente vai se tornar serena e a sua vibração espiritual será direcionada a Deus, ao Senhor é o Cantare. A gente sempre tem que lembrar que o Dharma do Correto Coração foi escrito pelo Senhor é o Cantare, o Deus fundamental do grande universo. Essa luz é uma luz que existe há muito, muito, muito tempo, até mesmo antes dos seres vivos terem sido criados, mesmo antes das estrelas terem sido criadas. Essa é a grandiosidade que está contida nesse Sutra Dharma do Correto Coração, em 5 minutos no seu dia a dia, pode ser de manhã, à noite, nos intervalos de trabalho, no transporte, você sempre tem essa oportunidade de se sintonizar com a luz do Senhor a Cantare. E o terceiro e último ponto é vencer os medos e as preocupações.
Todos nós temos um tubo ligado a Deus. E se a gente souber que esse tubo é infinitamente longo e que alcança a Deus, você não vai ter medo nenhum. A gente tem muito medo porque a gente se esquece da nossa conexão com Deus, com o Senhor El-Cantare. A gente está se preocupando, a gente está afobado, porque a gente se esquece que tudo está na mão do Criador. A gente tem que perceber que estamos conectados a El-Cantare por esse tubo dourado. Se você acreditar na existência desse tubo dourado, então o medo ele vai desaparecer. Essa é outra virtude de recitar o Sutra Dharma do Correto Coração. Então, gostaria de falar sobre 3 pessoas que já explicaram a oração. Primeiro é o Dr. Alex Carroll. Ele disse: oração é uma força tão real quanto a gravidade terrestre. Como médico, vi homens levantados por doença pelo poder da oração. É o único poder do mundo que supera as leis da natureza. Então, um médico falando sobre o poder da oração. No Sutra Dharma do Correto Coração, no livro de oração Dharma do Correto Coração, existe a oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Na oração ao Senhor, você está pedindo ajuda ao Senhor El-Cantare. E mesmo um médico admite a força da oração. Outra grande figura foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela disse: rezar não é pedir, rezar é colocar-se nas mãos de Deus, à sua disposição, e ouvir a sua voz no mais profundo dos nossos corações. Uma grande figura também da história da humanidade, com certeza orava muito. E outra figura também, essa não tão a gente acha que não é tão religiosa, mas é o Bruce Lee. O Bruce Lee comenta: não reze por uma vida fácil, reze por forças para suportar uma difícil. Então você vê, até mesmo o Bruce Lee falava sobre o poder da oração, e é fundamental que nós coloquemos as orações na nossa rotina do dia a dia. Então as 3 virtudes são você viver com a mente serena, você entrar em conexão com a luz do Deus Criador e vencer medos e preocupações através da oração, através da recitação do Sutra Dharma do Correto Coração. Então é fundamental que você incorpore no seu cotidiano essa prática das orações. E para quem fizer o pedido do livro de oração até hoje, às 22 horas, conforme o slide, para quem fizer o pedido até hoje, às 22 horas, eu envio para você o livro físico, mais uma revistinha explicativa do Sutra, com frete gratuito, independente de onde você esteja. Então, quem quiser receber esse livro de oração, tem até hoje, às 22 horas, para ter essa condição diferenciada. Então é isso, pessoal. A gente chega ao final da live de hoje.